Paz do Senhor, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo essa aula, porque a aula de hoje, excepcionalmente hoje, ela é uma aula gravada, ok? Mas nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da Jornada do Evangelho. Hoje, na aula 4, vamos começar a falar sobre o homem, né? A gente vem traçando realmente uma jornada. Então, a gente começou entendendo a importância de conhecer o Evangelho, de saber a importância de explicar a base do Evangelho. A gente entendeu que o Evangelho é algo para toda a nossa vida, não é só no momento da nossa conversão, mas a gente deve viver, né, sobre a base do Evangelho. Também vimos, aí fomos andando um pouquinho, começamos a olhar para Deus, porque Ele é o fundamento, Deus é o centro, começamos a entender algumas chaves que a gente precisa para entender o Evangelho, principalmente que Deus é o centro, que o Evangelho não foi feito por nossa causa, né? Ele é o centro de tudo, nós não somos o centro, nós recebemos o Evangelho, isso tem a ver com a nossa resposta, mas como a gente viu, né, até nas palavras do Timothy Keller, a gente acompanhando o livro dele, que o Evangelho, ele não é um conselho, algo que a gente vai fazer, mas ele é uma notícia, algo que foi feito por nós. Então, nós vimos toda essa parte, começamos a olhar sobre Deus Criador, a gente entendeu esse atributo. Depois, na aula passada, vimos sobre o Deus Santo e o Deus Justo, e aí vimos que esses dois atributos de Deus, a santidade e a justiça de Deus, elas vão combinar na ira de Deus, né? E aí a gente começa a ser confrontado com algumas questões nesse sentido. E vamos dar continuidade hoje, vamos começar a falar sobre uma outra parte do Evangelho que somos nós, o homem, né? Hoje nós vamos falar sobre o homem pecador. A aula que vem, nós vamos falar um outro extremo, que é o homem religioso. Então, começamos olhando para Deus, agora vamos olhar para nós. Mais uma vez, é uma aula de confronto. Acho que todo o Evangelho é isso. O Evangelho é confronto. Se não tiver mudança, se não tiver transformação, o Evangelho não foi pregado da forma correta. A gente verdadeiramente não entendeu o Evangelho, né? O Evangelho é isso. O Paulo mesmo fala sobre sermos nova criatura. As coisas velhas se passaram. É o nascer de novo, né? O nascer de novo de outra forma, não nascer de novo da mesma forma. Então, há um confronto, sim. E é isso a gente hoje vai ver um pouco mais. Começamos a olhar sobre o homem pecador. Antes da gente começar, vamos então fazer uma oração antes que eu compartilhe aqui o material. Senhor, nós entramos na tua presença. Não importa, Senhor, que não está ao vivo, Senhor, porque o teu Espírito Santo é livre e passeia tanto aqui comigo nesse momento, está aqui me guiando, me direcionando em tudo, mas também está com a pessoa que está ouvindo nesse momento essa aula, que está assistindo. Senhor, que o Senhor venha nos dar entendimento, tanto a mim para passar aquilo que venha somente de Ti, nada do meu coração, e também, Senhor, que o Senhor venha preparar os corações que vão receber essa mensagem como terreno fértil para receber a Tua palavra. Deus, que o Senhor venha repreender toda distração, que tenhamos um tempo de graça na Tua presença e de conhecimento segundo a Tua vontade. É o que te pedimos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, eu vou colocar aqui o material. Aí. Então, hoje nós estamos na aula 4 da Jornada do Evangelho e vamos ver sobre o homem pecador. Começando aí, essa é uma parte difícil do estudo, e eu acho que, na verdade, toda a parte é difícil, né? Mas muito necessária, porque ao entendermos a nossa natureza pecadora, vamos compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Então, a gente já começa aí. O que é mais importante da gente olhar para nós, entender quem nós somos, é compreender o que Deus fez por nós, né? Conseguir enxergar quem nós somos, olharmos para nós, trazermos a lembrança da nossa natureza e quem nós somos, isso vai nos capacitar para entender a grandiosidade do que foi feito por nós.
porque o evangelho é algo grandioso demais e, por vezes, difícil de entender. Então, a gente começa a entender por aí. Quando a gente compreende quando a gente compreende quem nós somos, vamos compreender o tamanho do amor de Deus. Jesus ensina sobre a medida do amor, a medida do perdão em Lucas. Essa é uma passagem muito conhecida. Eu não vou ler ela toda para não tomar tempo. É Lucas no capítulo 7, mas vou abrir aqui e a gente vai falar de algumas partes desse texto. Mas esse é um texto bem conhecido, que é quando entra uma pecadora, Jesus está numa reunião na casa, né, de um fariseu, e entra uma pecadora e começa a ungir os pés de Jesus, né? Essa passagem está do 36 até o 37, que vai dizer que ela entrou, versículo 38, e colocando-se atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Então, é bem conhecido, né? E aí, então, o mestre, o fariseu, ele começa a pensar, se esse homem soubesse quem é essa mulher, ou seja, né, se ele fosse mesmo um profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora. Então, Jesus, sabendo disso, ele conta uma história para ilustrar, né? E aí ele conta a história de dois homens que deviam a um credor. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Então, um devia 10 vezes mais que o outro. E aí ele diz, suponho que esse credor, ele perdoou as duas dívidas igualmente. E aí ele diz, no versículo 42, nenhum dos dois tinha com que pagar. E ele perdoou a dívida a ambos. E aí ele perguntou assim, Jesus perguntou, qual deles o amará mais? Qual desses dois devedores vai amar mais esse credor que perdoou a dívida? E o fariseu respondeu, suponho que a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus respondeu, você julgou bem. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Lembre-se que naquela época eles usavam sandálias, alguns descalços, terra, o pé sempre muito sujo. Ela lavou com as lágrimas, enxugou com os cabelos, não parava de beijar os pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, ele está dizendo aqui que esta mulher está fazendo todo esse ato de amor justamente porque ela reconhece a sua natureza pecadora. Ela sabe o tamanho do perdão que ela necessita, o tamanho do perdão que ela recebe de Deus. Por isso, ela ama mais. Então, é por isso que a gente precisa olhar nessa aula de hoje e reconhecer a nossa natureza pecadora. E aí, quando eu falo o homem pecador, eu estou falando da natureza humana, né? Porque senão vocês podem achar assim, nossa, Priscila, você está se contradizendo, porque na aula passada você falou que nós não somos pecadores lutando para ser santo, mas que nós somos santos lutando contra o pecado. No sentido de que santo é ser separado. Nós devemos ser assim, separado lutando contra o pecado. Mas aqui, quando eu estou dizendo do homem pecador, eu estou dizendo da natureza humana. Não estou dizendo daquele que já respondeu ao Evangelho. Daquele que, no momento, responde positivamente ao Evangelho. Ele se torna uma nova criatura santa, que é o quê? Separada, e que vai lutar constantemente nesse processo de santificação que nós estamos. Até Jesus retornar, a gente vai lutar constantemente contra o pecado. Então, aqui, Jesus está mostrando, né, através dessa história, o quanto que essa mulher ama, porque muito foi perdoado. Então, é por isso que a gente precisa, por isso a necessidade da gente entender a nossa natureza, porque a gente vai entender a grandiosidade do amor de Deus. Na aula passada, quando a gente viu sobre a ira de Deus, a gente já conseguiu entender um pouco sobre isso.
Porque não tem como, quando a gente começa a olhar para Deus e ver um Deus santo, separado, que abomina o pecado, que não tem relacionamento com o pecado, mas que ao mesmo tempo é justo, que a sua essência é justiça, a gente percebe, peraí, se ele odeia o pecado, ele é santo e ele é justo, ele não tem como não fazer justiça sobre nós. Ele não tem como, vai contra a essência dele, ele simplesmente passar a mão na nossa cabeça, ou ele inocentar o erro. Porque a justiça, um pecador que é inocentado, um criminoso que é inocentado, não foi feita a justiça. Então, aí, para a ira de Deus, ela é exatamente isso, é a justiça sendo feita contra o pecado. E aí a gente já começa a entender um pouco da grandiosidade do amor de Deus, no momento que essa justiça que deveria vir sobre nós, ela veio sobre Jesus. E a gente vai ter uma aula só sobre o papel de Jesus. Mas a gente já começa a entender o tamanho desse amor. Então, essa é a importância da gente aprender. E então, nós vamos continuar no estudo. Preste atenção, essas palavras estão em Gênesis 8, 21. São palavras de Deus que ele fala com Noé depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus fala assim, ó: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Quando termina o dilúvio, passa aquele tempo que a arca está ali ainda navegando, até no momento que Noé sai, né, na terra seca. E então Noé, ele faz um sacrifício ao Senhor, ele prepara um altar e faz um sacrifício de adoração ao Senhor. Quando aquela fumaça do sacrifício sobe ao Senhor, ele fala isso com Noé. E aí ele diz, eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque o que ele diz, olha, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Ele fala, não adianta, eu vou ter que, se eu continuar fazendo isso, eu vou ter que sempre destruir a terra. Porque vai estar sempre a inclinação do mal. Sempre o coração, ele é inclinado para o mal desde a infância. Quem está falando isso é o nosso Criador. Então, ele fala sobre isso. Então, a conclusão que a gente chega é que todo ser humano é mau. E olha só, ele está dizendo desde a infância. Essa natureza pecaminosa. Então, a gente aqui já começa a entender isso. Desde a infância, todo ser humano é mau. E eu não estou falando isso para a gente se abater. Mas não, é para a gente se alegrar com o tamanho amor de um Deus que nos ama, que cuida, que nos guarda, que nos salvou, que nos fortalece, mesmo a gente sendo tão mal. É maravilhoso compreender o tamanho desse amor por nós. Então, quanto mais a gente compreende o tamanho da nossa maldade intrínseca em nós, né? Paulo mesmo fala, né? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Então, isso só mostra quando a gente olha a nossa natureza e quem nós somos. Isso verdadeiramente mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Amém? Vamos continuar aqui no material. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha só o que Jeremias está falando, né? A gente vem no material. O coração, ele não é facilmente enganado. O coração é enganoso. Se você olhar no dicionário, enganado, alguém que é enganado, alguém que foi enganado, alguém que foi ludibriado, alguém que cometeu um erro, alguém que entendeu errado. Mas ele está dizendo não que o coração é facilmente enganado, ou seja, não é só que facilmente a gente se engana, mas o coração é enganoso, ou seja, ele é inclinado ao engano.
Enganoso, eu até vou mostrar aqui no dicionário, enganoso é que ele contém o engano dentro dele. Ele é próprio para enganar. Então a palavra vai dizer que o nosso coração não é facilmente enganado. Ele é enganoso, ele é inclinado ao engano. Existe uma maldade intrínseca no ser humano. Entender quem somos e como é o nosso interior nos revolta e escandaliza e nos leva a voltar os olhos para Deus. Então, quando a gente olha para isso, realmente isso tem que nos revoltar. Por isso que eu falo que essa é uma aula que nos confronta. Sim, se a gente terminar essa aula e não está confrontado, tem alguma coisa errada. Isso nos confronta, ninguém quer ouvir isso. Você é mau. Seu coração enganou, seu coração é dado ao engano, seu coração é próprio para enganar. Você não é inocente que está sendo enganado. Essa culpa, esse engano, essa maldade, ela nos escandaliza, ela precisa nos revoltar e nos escandalizar. E é isso, é esse escândalo, essa revolta que nos faz olhar para Deus. Senhor, e agora? Eu sou assim, eu preciso do Senhor. É essa dependência do Senhor em todo o tempo. Hoje eu estava tendo um tempo de oração pela manhã e Deus me sobe no meu coração que muitos do povo de Deus têm olhado para Deus como um bote salva-vidas. Então eles estão no navio deles, seguindo o rumo que eles querem, e Deus é o bote salva-vida no momento da dificuldade. Deus é um bote salva-vida no momento que eles estão precisando de algo. Mas Deus me chama meu coração durante a oração que os servos do Senhor, eles não têm que olhar para Deus como bote salva-vida, mas como o próprio navio que nos leva ao destino final. E aí, quando a gente percebe a nossa maldade, o nosso coração enganoso e o quanto nós dependemos de Deus, então nós vamos parar de olhá-lo como bote salva-vidas e vamos passar a olhá-lo como nosso navio que nos leva ao destino que ele preparou para nós. Que a gente não tem nem o leme, a gente entrega o leme nas mãos do Senhor. A gente entrega tudo nas mãos do Senhor. A gente é passageiro do navio. Melhor, tripulante, obedecendo às ordens do capitão, que é o Senhor. Então, isso é algo que a gente precisa. E só quando a gente entende a nossa natureza, que a gente consegue olhar para Deus dessa forma. Vamos ver, ó. Isaías 64, versículo 6. Mais uma palavra de confronto. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha as palavras de Isaías. Né? Deixa eu subir aqui no material. Olha só o que Isaías está falando. Que todos nós somos imundos. E aí, olha o que ele diz aqui. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, eles usavam também para se referir aos panos que as mulheres naquela época utilizavam no momento da sua menstruação, do seu ciclo menstrual. Não tinha absorvente naquela época, então elas usavam panos, então, sabe? E a menstruação da mulher era vista como algo imundo, como algo, impuro. Então, era o trapo da impureza, o trapo da imundícia. Mas olha o que Isaías diz. Ele não diz que só que nós somos trapo de imundícia. Ele diz que a nossa justiça, ou seja, a nossa justiça, o que é justiça? Se a gente olhar a justiça, é algo que a gente faz de bom, né? A justiça é uma qualidade. A nossa justiça, ou seja, aquilo que a gente faz de bom, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, ó, aí ele também fala aqui o quanto nós somos nada, ó. Todos nós murchamos como a folha. Então, são palavras de confronto
que a gente vai encontrando para que a gente realmente consiga olhar para quem nós somos, porque assim, a gente só vai conseguir ter uma perspectiva correta de Deus se a gente tiver uma perspectiva correta de quem nós somos. Porque muitos de nós estamos com o nosso olhar. Lembra que eu falei da aula passada sobre a cosmovisão, sobre a lente que a gente usa para enxergar a realidade? Muitos de nós estão com essa lente distorcida. Muitos de nós não estamos usando a lente da palavra de Deus como a cosmovisão. Porque se a gente usar a lente da palavra de Deus para olhar para nós mesmos, se a palavra de Deus for um espelho botado na nossa frente e a gente consegue realmente enxergar quem nós somos, aí sim nós vamos conseguir enxergar que Deus maravilhoso é esse. Que Deus é esse que me ama apesar de ser de quem eu sou. Que Deus é esse que enviou o seu único filho sem pecado, imaculado, para receber a justiça que era para mim. Que a minha própria justiça é um trapo de imundícia. Então, olhar corretamente para quem nós somos vai nos fazer olhar corretamente para quem Deus é. Romanos 7, 8. Paulo dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, aqui a gente consegue entender quem nós somos, a nossa natureza pecadora. E aí a gente avança no estudo para a gente também entender sobre o pecado em si. Porque às vezes, há interpretações erradas sobre a questão do pecado, sobre a natureza do pecado, erros de pensamento, como a gente vai ver mais embaixo, sobre o pecado. Então, vamos tentar entender para que a gente não viva nesse engano. Primeiro aí, o pecado não é só a violação de uma lei, mas é uma quebra de relacionamento com Deus. O pecado é a rebelião da criatura com o Criador. E é o que a gente viu lá em Gênesis. Como que entrou o pecado? Através de uma rebelião. Através de uma quebra de relacionamento. Vê que a palavra vai dizer em Gênesis que todos os dias na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Mas depois que Adão pecou, Adão se escondeu. Essa é a primeira consequência do pecado. Ela é uma quebra de relacionamento. Então, pecar não é só sobre errar, mas é uma quebra de relacionamento. No Éden, a desobediência de Adão e Eva foi muito mais do que violar a ordem, não comam o fruto. Naquele momento, eles rejeitaram a autoridade de Deus e declararam a sua independência do Senhor. Então, naquele momento ali, eles estão rejeitando a autoridade de quem diz: eu sei o que é bom para vocês, comam de todos os frutos, menos desse. É rejeitar a autoridade e declarar a sua independência. Eu seguro o leme do meu navio. Eu vejo o que é bom e o que é mal. Eu escolho o que eu vou comer e o que eu não vou comer. Eu escolho o que eu vou fazer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem situações que não necessariamente aos olhos humanos é errado, mas é pecado porque é quebra de relacionamento. A gente vive, nós somos peregrinos nesse mundo, a gente não pertence a esse mundo. Então, existem coisas que neste mundo não é errado. Mas tudo aquilo que confronta o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que é como uma rebelião e que demonstra a nossa independência de Deus, é pecado. Ainda que todos digam que não é errado. Então, tem coisas, por exemplo, eu tenho passado por isso, tem coisas que Deus tem me mandado deixar de fazer, coisas simples, como às vezes assistir a um determinado programa de TV, que não tem nada de errado no programa, mas que nesse momento ele quer que eu gaste mais tempo na presença dele do que assistindo, por exemplo, série de Netflix, por exemplo. Não é errado assistir séries de Netflix, claro que tem séries e filmes que a gente não deveria, a gente tem que se afastar da aparência do mal, a gente não deveria deixar os nossos olhos assistirem aquilo. Mas mesmo um filme, uma série, um desenho animado. Mas se Deus naquele momento te pede, eu não quero que você assista mais série, porque eu quero que você gaste mais tempo na minha palavra, se você passa a assistir, aquilo se torna um pecado, porque é uma rebelião sua com Deus. É uma rebelião.
é dizer, ok, Deus, mas eu sei o que é melhor para mim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso, porque a gente vai relativizando coisas. Então, a gente precisa entender o que é o pecado, é rebelião contra Deus. É não fazer o que Deus está mandando fazer. Ou fazer coisa que Deus está nos proibindo de fazer. Ainda que ele diga, todo mundo pode, você não. Então, você não vai fazer. Igual a nossa mãe antigamente, quando a gente era novinho. Ah, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. É isso que Deus está falando cada um de nós. Nós somos filhos. Amados. Individualmente, cada um para Deus. E ele vai pedir, dependendo do nosso nível com ele, onde nós estamos e do propósito que ele tem na nossa vida e de onde ele quer nos levar, de onde ele quer levar o nosso ministério, ele vai dizer, você não é todo mundo. Todo mundo pode, não é errado para todo mundo, para você é. Então esteja atento para aquilo que Deus está ministrando no seu coração. Entender o evangelho sem o real entendimento do pecado não nos deixa entender a importância e necessidade das boas novas de Jesus. Então, mesmo nesse processo, nós chamamos de santificação. A gente vai vendo essa questão, a gente vai lutar com o pecado o tempo todo. Né? Então, a gente precisa entender isso e ter esse real entendimento. E é por isso que a gente passa para o próximo ponto da aula, que é erros de pensamento sobre o pecado. Essa confusão, esse erro de pensamento, ele pode nos confundir e nos levar ao erro, e nos levar a pecar. Então, é aquilo que eu estou falando, a gente precisa ter esse entendimento. Primeiro erro de pensamento sobre o pecado. Confundir pecado com efeitos do pecado. Esse é o primeiro erro. Porque muitas pessoas acham assim, se está dando tudo certo, não está errado. Como tem muita gente que generaliza que Deus chama, nosso pastor mencionou sobre isso, né? Deus tem um chamado na nossa vida e ele mostrou em Atos, né? Os discípulos, Deus mandou Paulo e Silas para aquele lugar e queria ir para o outro, o Espírito mandou para aquele lugar e chega lá, eles foram açoitados, foram presos, e muitas pessoas que olham aos olhos humanos tudo dando errado e vai achar assim, nossa, eles estavam em pecado, eles erraram, nossa, eles não fizeram o que Deus mandou, não, eles estavam fazendo o que Deus mandou. Agora, aí tem muita gente que acha que está dando tudo muito certo, que não tem confronto, que não tem problema, que não tem nada errado. Então, a gente precisa se atentar a isso. A gente não pode confundir pecado com o efeito do pecado. Nem sempre o erro vai nos gerar consequências negativas nesse momento. Ele vai gerar-nos consequências. A gente tem tudo que a gente está plantando aqui, né, colhendo na eternidade também. Mas muitos não vão gerar agora. E é por isso que a gente precisa entender o que a gente viu no ponto anterior, que o pecado é toda rebelião, é toda ação de independência, tudo aquilo que eu ajo sem ouvir a voz de Deus, sem fazer o que Deus está mandando fazer, ou sem deixar de fazer o que Deus está mandando deixar de fazer, porque eu acho que eu sei, porque eu acho que eu entendo, porque eu faço o que eu quero, o que me dá vontade. Tudo isso é pecado. Ainda que não gere coisa. Por exemplo, Deus me pediu sobre isso em relação às séries. Que consequência negativa no meu mundo aqui, ao meu redor, eu vou ter se eu continuar assistindo? Mas eu estou em pecado, porque eu não estou fazendo o que Deus está mandando. E aí o que acontece? Isso vai impactar, essa diferença vai impactar, esse pensamento errado vai impactar na distinção entre remorso e arrependimento. O arrependimento, ele tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. O remorso, ele está muito ligado às consequências. A pessoa quando tem remorso, que chora, eu errei, normalmente o remorso ele está ligado às consequências. Por exemplo, ela pecou, digamos alguém assim que está em adultério, está pecando, a pessoa está ali em adultério, enquanto ninguém descobre, enquanto ninguém percebe, ela está ali. Aí no momento em que alguém descobre, seu parceiro descobre, sua esposa descobre, ou alguém vê que aquilo pode trazer uma consequência, aí ele vem com arrependimento. E aí, sabe como é que a gente vai saber se foi um arrependimento ou se foi um remorso? Pela mudança de atitude.
Porque o arrependimento não é assim, eu estou arrependido porque eu fiz isso e eu fui pega, eu pequei, e agora as pessoas estão sabendo, isso vai me trazer consequências, que arrependimento eu não devia ter feito. Isso é remorso. Arrependimento é, eu entristeci o coração de Deus com o meu pecado. E o arrependimento, ele vem, se o arrependimento ele tem a ver com a preocupação no nosso relacionamento com Deus, essa pessoa vai se arrepender independente se o pecado dela vem a público ou não. Porque a pessoa que tem o remorso e o pecado vem a público e ela tem o remorso, na primeira oportunidade que ela tiver de fazer de novo, com mais cuidado para que ninguém saiba, ela vai fazer. Então, o arrependimento, você quer diferenciar o arrependimento e o remorso? Não, o remorso tem a ver com as consequências que vêm sobre nós. O arrependimento tem a ver com as consequências do nosso relacionamento com Deus. O remorso tem a ver com a tristeza que a gente sente pelas consequências do nosso erro. O arrependimento tem a ver com a gente se entristecer, porque nós entristecemos o coração de Deus. Então, a gente precisa entender, não podemos confundir o pecado com efeitos do pecado. Porque pode ser que o pecado não gere efeitos aqui nessa vida. Mas nós estamos pecando mesmo assim. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Bem? Outra coisa. Confundir pecado com pensamento negativo. Isso pode levar as pessoas a acharem que podem resolver seus pecados por si mesmas. Ou seja, eu posso, não, eu estou pensando nisso, é confundir o pecado com algo, com um pensamento negativo. E aí isso nos leva a achar que a gente pode resolver. Isso quebra a dependência de Deus para se livrar do pecado. Não, eu tô pecando assim porque, eu fiz isso porque eu estava muito para baixo, deprimida, estava igual alguém que às vezes cai em adultério, porque eu estava me sentindo com solidão, sozinha, eu estava com esse sentimento. Não, você pecou porque sua natureza é pecadora. A gente peca, não é porque a gente está com sentimento, é porque o nosso coração é enganoso e nós somos inclinados para o mal. Só quando a gente percebe isso, que a gente fala, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Porque não tem a ver com o que eu penso, com o meu sentimento, mas com a minha natureza. E eu não posso resolver sozinho. Então eu preciso de Deus. A necessidade, como está ali, é a dependência de Deus para se livrar do pecado. A necessidade de um substituto que recebeu o julgamento que era nosso. O julgamento vem sobre nós não porque, coitado de mim, eu estava passando por uma situação difícil. Eu estava sem paciência, eu irei. Sabe, eu falei o que não devia, eu pequei porque eu estava sem paciência. Não, você pecou porque você é má. Porque você é mau, porque essa é a nossa natureza. E eu preciso de Deus para me livrar disso. Consegue entender isso? Terceiro ponto, reconhecer pecados e não o pecado. Isso é um erro. A gente precisa nominar o pecado. Como dizia minha avó, dá nome aos bois. Às vezes, quando a gente fala, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Não, a gente precisa, Senhor, perdoa porque eu cobicei aquilo do próximo. Perdoa porque eu falei, eu fiz fofoca no meu trabalho. Senhor, perdoa porque eu levantei falso testemunho contra um colega. Senhor, perdoa porque eu não obedeci a autoridade do meu pastor. A gente precisa, porque isso vai gerar também o arrependimento. Para vencer e largar o pecado, é preciso nomeá-lo. O coletivo não nos choca. Se eu falar, perdoa os meus pecados, o coletivo ele não nos choca, ele não nos traz arrependimento. Ele é como se fosse algo impessoal. Todo mundo peca. Perdoa meus pecados. Todo mundo peca, aquilo está fora de mim, é impessoal. Mas quando eu digo, Senhor, me perdoa. Eu fiz fofoca. Eu fui insubmisso. Sabe, eu levantei falso testemunho. Eu prejudiquei. Me perdoa. Isso a gente vai mostrando que é algo pessoal, que está dentro de nós. Então, esses são os erros que a gente precisa
não podemos confundir pecado com efeitos do pecado. Não podemos confundir pecado com pensamento negativo, com sentimentos nossos. E devemos reconhecer pecados e não o pecado. Não podemos reconhecer pecados e não o pecado. A gente tem que reconhecer o pecado. É um erro a gente reconhecer no coletivo e não no mínimo. Estudar sobre o homem pecador não pode nos deixar abatidos e desanimados, porque nós não somos o centro. Foi o que a gente viu na aula passada. Nós não somos o centro, ainda bem. Podemos descansar, porque Deus é o centro. Deus é o centro. E é o que está lá em Salmo 103, do 13 ao 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então, eu sei que eu trouxe coisas muito confrontadoras nessa aula, mas esse estudo ele não tem que nos deixar abatidos e desanimados, porque a gente aprendeu lá na segunda aula que nós não somos o centro. E graças a Deus, ainda bem que não somos o centro. A gente pode descansar, nós somos assim, temos essa natureza, mas nós podemos descansar porque Deus é o centro. E Ele nos conhece. E Ele sabe, Ele tem compaixão de nós. Porque Ele sabe que nós somos pó. Como Ele falou com Noé, toda a humanidade é inclinada para o mal. Então, a gente não pode terminar essa aula desanimados. Devemos terminar essa aula alertas de que precisamos estar o tempo todo lutando para seguir sendo santos, separados, lutando contra o pecado, alerta contra os enganos que têm vindo sobre a nossa vida, mas, sobretudo, descansados, porque Deus é o centro e alguém pagou a nossa dívida. Amém? E para finalizar, para meditar, quais erros acerca do pecado você tem acreditado? A gente começar a pensar entre esses erros que a gente viu sobre o pecado, qual deles você tem acreditado? E outra coisa, nomeie e se arrependa de cada um dos seus pecados. Na próxima vez que você for orar, não peça perdão no coletivo, mas nomeie um a um. Que no final de cada dia, a gente possa finalizar o nosso dia pedindo perdão por cada pecado cometido. E que possamos, no início da manhã, começar o nosso dia pedindo, Senhor, a força da graça transformadora, como a gente já aprendeu, a força da graça transformadora, que não só nos levanta do chão, mas também nos ajuda a não cair. E uma sugestão de louvor, que é muito conhecido, Liberta-me de mim, da Lume Opídio. A minha sugestão é que vocês possam ouvir esse louvor como uma oração. Como uma oração ao Senhor, para te fortalecer em meio a tudo isso que a gente aprendeu aqui. Amém? Hoje a aula realmente foi gravada, porque eu vou estar na estrada no horário que seria a aula. Qualquer dúvida, a gente pode botar aqui no comentário do vídeo, que depois eu vejo. Pode mandar mensagem para mim, tá? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigada por esse tempo que nós tivemos. Obrigada por sabermos, Pai, que ainda que a gente seja mal, inclinado à maldade, com o coração enganoso, ainda assim a gente pode descansar, porque nós não somos o centro de nada. O Senhor é o centro de tudo. E temos em Ti a paz e o descanso diante do Teu amor, tanto que deu o Seu único Filho para receber a justiça que era devida a nós mesmos em seu lugar. Muito obrigada, Deus, por essa aula. Abençoa cada um aqui, que possamos ter uma semana de confronto no nosso coração, mas sobretudo de arrependimento. Que caia toda a raiz de remorso e que só cresça, Senhor, arrependimento em nosso coração. Que caia toda a raiz de rebelião e independência. E que nós possamos realmente colocar o Senhor como capitão desse navio e nós como tripulantes prontos para fazer a Tua vontade ou deixar de fazer aquilo que o Senhor quiser. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem voltamos com a aula ao vivo e vamos falar sobre o homem religioso. Deus abençoe. Bom feriado aí a todos, para quem ainda vai assistir antes do feriado. Uma semana abençoada a cada um. Fica na paz. Um abraço.